Imagine nascer já lutando. Imagine vir ao mundo, segurando o calcanhar de seu irmão, como se dissesse: espere, eu também quero ser o primeiro. Essa não é uma cena de filme. É o nascimento de Jacó, um homem cuja vida seria marcada por conflitos, fugas, encontros sobrenaturais e uma transformação que mudaria o curso da história de um povo inteiro. Mas antes de lutar com Deus, Jacó teve que lutar consigo mesmo. Como alguém conhecido por enganar, trapacear e dividir sua família, pode se tornar o pai de uma nação e ainda ser lembrado como alguém que teve coragem de enfrentar o próprio Deus. O que aconteceu na vida de Jacó, que o fez deixar de ser apenas o enganador e se tornar Israel? E o que essa história pode nos ensinar sobre nossas próprias batalhas interiores? Tudo começa com Isaque e Rebeca. Isaque, filho de Abraão, carrega a promessa divina de que sua descendência será numerosa, poderosa e abençoada por Deus. Mas algo estranho acontece durante a gravidez de Rebeca. Ela sente uma luta constante em seu ventre. Inquieta, ela ora ao Senhor e recebe uma resposta surpreendente. 2 nações estão em seu ventre. 2 povos se separarão desde suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. Essa profecia já indicava um destino nada comum para os filhos de Rebeca, e de fato o parto confirma isso. Esaú nasce primeiro, vermelho e peludo, e logo em seguida vem Jacó, agarrado ao seu calcanhar. O nome Jacó, em hebraico, Yaakov, carrega o sentido de aquele que agarra o calcanhar. Uma expressão que também significa enganar ou suplantar. Desde o nascimento, Jacó carrega esse estigma, o de tentar tomar para si o que não lhe foi dado. Não é só uma curiosidade de nascimento. É um prenúncio de um padrão de vida, uma identidade moldada por competição, ambição e consequências. Os irmãos crescem em um ambiente marcado pela desigualdade emocional. Esaú se torna caçador, rude, destemido e o favorito do pai. Jacó é empacato, observador, mas ligado à mãe. Essa diferença de tratamento reforça uma tensão constante entre eles. E um dia, o momento perfeito surge. Esaú chega do campo, exausto, com fome. Ele sente o cheiro do ensopado vermelho que Jacó prepara e implora por um prato. Mas Jacó vê ali uma oportunidade. E o que faz? Propõe um acordo frio. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú, dominado pela fome, responde: estou à beira da morte, de que me vale esse direito agora? Então jura. E Esaú jura e come. A Bíblia diz: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Mas o que parece uma simples troca de comida esconde algo mais profundo, o início da divisão, o começo do conflito que se agravará. Com o tempo, Isaque envelhece e perde a visão. Sentindo que a morte se aproxima, decide abençoar Esaú, o primogênito. Rebeca ouve tudo e arma um plano ousado com Jacó. O objetivo? Roubar a bênção destinada ao irmão. Jacó hesita, ele sabe o risco. Mas Rebeca o convence. A maldição seja sobre mim. Jacó se disfarça com peles de cabra nos braços, veste as roupas do irmão e entra no quarto do pai. Quem és tu, meu filho? Sou Esaú, teu primogênito. Isaque, confuso, tateia, sente os pelos falsos, o cheiro da roupa, e se convence. E então libera a bênção. Deus te dê do orvalho do céu, das riquezas da terra, e te sirvam os povos. Pouco depois, Esaú entra, descobre o engano e clama: pai, abençoa-me também. Mas era tarde, a bênção havia sido liberada. E Esaú, tomado de ódio, jura matar Jacó. Rebeca, temendo pela vida do filho, envia Jacó para longe, à casa de Labão, seu irmão. Jacó parte às pressas, sem saber se um dia voltará. Leva consigo a bênção, mas também o peso da culpa. É nesse momento que Jacó deixa de ser apenas o filho mais novo. Ele se torna o fugitivo, o forasteiro, o enganador em fuga. Mas Deus o vê, e Deus o encontra. No caminho, Jacó para descansar.
Ele está sozinho, em terra estranha, com medo e sem rumo. Usa uma pedra como travesseiro e adormece. E então tem um sonho que mudará sua vida. Jacó sonha com uma escada que vai da terra ao céu. Anjos sobem e descem por ela. No topo está o Senhor, que diz: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Estarei contigo por onde fores. Jacó acorda assustado, impactado, um momento de conexão direta com o divino, e diz: Quão terrível é este lugar! Aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Ali ele ergue um altar, derrama azeite e chama o lugar de Betel. Mas mesmo depois disso, Jacó ainda tenta negociar com Deus. Se Deus for comigo, e me der pão e vestes, e me fizer voltar em paz, então o Senhor será meu Deus. É o reflexo de um homem ainda inseguro, ainda preso à mentalidade da troca, da barganha. Mas Deus não o rejeita. Pelo contrário, planta ali a semente de uma nova identidade. Jacó parte para Harã, mas o que ele ainda não sabe é que o que ele fez com Esaú, agora viverá com Labão, um homem tão ou mais enganador que ele. Durante os próximos anos, Jacó será enganado, explorado, manipulado. Ele terá que trabalhar 14 anos por Raquel, será passado para trás com o rebanho e viverá cercado de tensões familiares. Mas será nesse deserto emocional que Deus começará a moldar o seu caráter. O fugitivo será transformado, o enganador será confrontado. O que fugiu de seu passado terá que retornar, e o que fugiu de seu irmão terá que lutar com Deus. A história de Jacó é um espelho para todos nós. Quem nunca tentou controlar as coisas com as próprias mãos? Quem nunca viveu os efeitos de decisões erradas? Quem nunca carregou uma identidade que não foi dada por Deus, mas construída pelas circunstâncias da vida? O primeiro bloco da vida de Jacó nos mostra que Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pessoas reais, com falhas, medos, cicatrizes, mas que Ele mesmo decide transformar. Jacó teve o nome, teve a bênção, mas ainda não tinha propósito. E é nesse vazio que Deus entra. Deus não aparece para destruí-lo, mas para guiá-lo. E mesmo quando Jacó está em fuga, Deus planta uma promessa no meio do deserto. É assim que Deus trabalha. Ele começa a transformação exatamente onde achamos que tudo está perdido. Após a fuga de Jacó para a terra de Harã, sua vida entra em um novo capítulo, repleto de desafios, aprendizados e transformações profundas. Era como se Deus estivesse aos poucos moldando o caráter de Jacó através de cada experiência. Se antes ele era o enganador, agora começaria a viver na pele o sabor amargo do engano e da espera. A caminhada de Jacó estava apenas começando. Ao chegar em Harã, Jacó se depara com uma cena curiosa: pastores ao redor de um poço coberto por uma grande pedra. Ele logo descobre que ali está Raquel, filha de Labão, seu tio. E nesse momento, o coração de Jacó acelera. Raquel é bela, e ele se encanta de imediato. Sem hesitar, move sozinho a pesada pedra do poço, um gesto de força e gentileza, e ajuda a dar água ao rebanho dela. É o início de uma história de amor que o marcará profundamente. Recebido por Labão com alegria, Jacó começa a trabalhar em sua casa. Mas quando pede Raquel em casamento, Labão propõe um acordo: 7 anos de trabalho em troca da mão da filha. Jacó aceita sem questionar. O amor que sente por Raquel faz os anos parecerem dias. Mas o que ele não esperava era ser enganado exatamente como havia feito no passado. Na noite do casamento, Labão lhe entrega Lia, a filha mais velha, em vez de Raquel. E Jacó só percebe isso na manhã seguinte. A dor da traição é profunda. É como se o espelho de seu passado lhe mostrasse agora as consequências de seus atos. Labão, com frieza, justifica: na nossa terra não se casa a filha mais nova antes da mais velha.
Então propõe mais 7 anos de trabalho por Raquel, e Jacó, ainda apaixonado, aceita. Aqui vemos o início da verdadeira transformação de Jacó. Ele que havia enganado, agora experimenta o gosto amargo de ser enganado. Trabalha duro, enfrenta humilhações, convive com rivalidades entre esposas e cuida de um rebanho que aos poucos se multiplica. Ele cresce em paciência, em resiliência e principalmente em humildade. Durante esse período, Jacó passa a experimentar um outro tipo de luta. Não mais com seu irmão, mas com a vida, com o tempo, com a frustração. Cada dia de trabalho, cada olhar de Raquel, cada sentimento de injustiça o leva a refletir sobre quem ele realmente é. E, sem perceber, sua fé começa a amadurecer. Ele já não é mais o rapaz impulsivo que enganou o pai. Está se tornando um homem quebrantado, forjado nas chamas do deserto emocional. Com o passar dos anos, Jacó se torna pai de vários filhos, entre eles José e Benjamim, filhos de Raquel. Mas as tensões familiares aumentam. A rivalidade entre Lia e Raquel se estende aos filhos. O ambiente familiar de Jacó se torna um espelho do conflito interior que ele ainda carrega. Apesar de tudo, Deus continua a abençoá-lo e sua prosperidade cresce. Labão, percebendo o sucesso de Jacó, tenta manipular os acordos para tirar vantagem. Muda seu salário diversas vezes, sempre tentando limitar o crescimento de Jacó. Mas a bênção de Deus permanece sobre ele. Usando estratégias sábias e inspiradas, Jacó consegue prosperar mesmo sob injustiça. E mais uma vez, vemos o contraste. O antigo enganador agora aprende a depender da justiça divina e não da sua própria esperteza. Durante essa jornada, Jacó começa a ter sonhos e visões que revelam a presença de Deus em sua vida. Ele entende que o Senhor não o abandonou. Ao contrário, está usando cada etapa de sua caminhada para lapidar sua identidade. Aquilo que parecia uma punição, na verdade, era uma preparação. O enganador estava sendo transformado em patriarca, até que chega o momento em que Deus fala claramente com Jacó: volta para a terra dos teus pais. Essa ordem carrega um peso: voltar para onde tudo começou, encarar o irmão Esaú e o passado que ele tentou deixar para trás. Com medo e dúvidas, Jacó se prepara para a jornada de volta. Ele reúne sua família, seus bens, e parte em segredo, fugindo de Labão. Mas Labão os alcança. Em um encontro tenso, eles discutem, mas Deus intervém em sonho e impede que Labão faça mal a Jacó. Eles firmam um pacto de paz. Mais uma vez, vemos a mão de Deus protegendo e guiando Jacó, mesmo nos momentos de conflito. Enquanto se aproxima de Canaã, Jacó é tomado pelo medo. Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. O passado finalmente o alcança. E aqui, o clímax do bloco começa a se formar. Jacó divide seu povo em grupos, envia presentes para o irmão, ora a Deus com sinceridade e humildade. Ele já não confia mais em sua astúcia, mas na misericórdia divina. Jacó envia mensageiros adiante com presentes, tentando apaziguar a ira do irmão. Ele pensa em tudo, calcula os riscos, tenta se preparar, mas sabe que nenhuma estratégia será eficaz se Deus não estiver à frente. Seu coração está apertado. A angústia toma conta da alma. Na noite anterior ao encontro com Esaú, Jacó se separa de todos e fica sozinho. É nesse momento de silêncio, solidão e aflição que algo extraordinário acontece. Um homem misterioso aparece e começa a lutar com ele até o amanhecer. Esse episódio, que será explorado com profundidade no próximo bloco, é um marco espiritual em sua vida. É a luta de um homem com Deus, uma metáfora viva da sua jornada interior. Mas o que significa essa luta? Quem é esse homem? Por que Deus aparece em forma física para lutar com Jacó? E por que Jacó não desiste mesmo sendo ferido na coxa? Essas perguntas provocam nossa mente e nosso coração.
A resposta está ligada ao destino de Jacó. Para ser o pai de uma nação, ele precisa deixar de ser o homem do engano. Precisa nascer de novo. Precisa se encontrar com Deus. Não mais como alguém que ouve, mas como alguém que toca, que sente, que se quebra por completo. Antes de encerrarmos este bloco, reflita. Quantas vezes precisamos ser levados ao limite para que nossa verdadeira identidade venha à tona? Jacó estava prestes a descobrir quem realmente era, e isso só seria possível no confronto com Deus e com seu próprio passado. A história de Jacó nos mostra que nem todo crescimento vem pelo conforto. Muitas vezes, Deus nos molda através da dor, das frustrações e dos confrontos internos. Cada engano sofrido, cada injustiça enfrentada, cada decisão difícil foi um passo na direção da transformação. Agora, imagine-se no lugar de Jacó, sozinho no deserto, na escuridão da noite, sentindo o peso de sua história. Tudo o que ele viveu o trouxe até esse momento. Mas será que ele está pronto para enfrentar o próprio Deus? Será que nós estaríamos? E agora o palco está montado. No próximo capítulo, veremos o desfecho desse confronto divino. A luta entre Jacó e o anjo. A mudança de nome. O nascimento de Israel. Durante anos, Jacó viveu como se pudesse deixar tudo para trás. Os erros, o irmão enganado, as promessas que não cumpriu. Mas o passado tem uma maneira implacável de retornar. Não importa o quão longe tentemos escapar dele. O que acontece quando o enganador precisa finalmente encarar quem realmente se tornou? Jacó está pronto para enfrentar o irmão que jurou matá-lo? Ou a culpa e o medo irão destruí-lo antes mesmo do reencontro? Será que sua astúcia e estratégias serão suficientes para protegê-lo da fúria de Esaú? O tempo passou e Jacó se tornou um homem de posses, um patriarca respeitado. Sua família cresceu, seus rebanhos se multiplicaram e sua influência aumentou. Mesmo assim, uma inquietação silenciosa crescia em seu coração. O chamado para voltar à terra dos seus pais soava cada vez mais forte. Enquanto preparava sua caravana para a longa jornada rumo a Canaã, Jacó soube que Esaú estava vindo ao seu encontro, com 400 homens ao seu lado. O medo dominou seu coração. Era o mesmo irmão que ele havia enganado anos atrás, que jurara matá-lo. A angústia tomou conta e a velha insegurança do passado ressurgiu com força total. Jacó decidiu agir como sempre, dividir para tentar salvar o todo. Dividiu seus bens e sua família em 2 grupos para que, se Esaú atacasse um, o outro pudesse escapar. Ele elaborou planos, enviou presentes para acalmar a ira do irmão, mas sabia que nenhuma estratégia poderia garantir sua segurança se Deus não estivesse ao seu lado. Na noite anterior ao reencontro, Jacó tomou uma decisão surpreendente. Separou-se de todos e ficou sozinho, à margem do rio Jaboque. Ali, no silêncio da escuridão, algo extraordinário aconteceu. Um homem misterioso apareceu e iniciou uma luta com Jacó. Não era uma luta comum, mas um embate intenso, físico e espiritual, que durou a noite inteira. Era uma batalha pela alma de Jacó. Quem era esse homem que enfrentava Jacó? Seria um mensageiro divino, um anjo, ou o próprio Deus em forma humana? Por que a luta se prolongou até o amanhecer? E por que Jacó se recusava a desistir, mesmo ferido? O texto bíblico descreve que, durante a luta, o homem tocou o quadril de Jacó, deslocando-o e causando-lhe uma lesão. Mesmo assim, Jacó agarrou-se com todas as forças ao seu adversário, dizendo: "Não te deixarei ir enquanto não me abençoares." Essa frase revela uma transformação profunda. Jacó não busca mais vencer pela astúcia ou pela força, mas pela bênção legítima que só Deus pode dar. É um pedido de redenção, um clamor sincero para ser verdadeiramente abençoado, não mais enganando ou fugindo, mas enfrentando e recebendo a graça. Então veio a pergunta crucial: qual é o seu nome?
Jacó respondeu reconhecendo sua identidade. Jacó, que significa enganador. Ao se identificar, ele estava assumindo sua história, suas falhas, seu passado. O homem então declarou: não se chamará mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Israel significa aquele que luta com Deus. Essa mudança de nome simboliza a transformação mais profunda de Jacó, não apenas em título, mas em essência. Ferido, mancando, mas espiritualmente renovado, Jacó sai da luta com um novo propósito. Na manhã seguinte, Jacó encara o medo mais uma vez. Ele avista Esaú e seus 400 homens se aproximando. O coração ainda bate acelerado, mas algo dentro dele mudou. Com humildade, Jacó caminha à frente de sua família, curvando-se repetidas vezes diante do irmão. Não há mais orgulho, nem artifícios, só o desejo de paz e reconciliação. O encontro entre os irmãos, marcado por medo e tensão, surpreende pela transformação que ocorre. Esaú corre ao encontro de Jacó e o abraça. Lágrimas são derramadas. O perdão brota após anos de distância e mágoas. Jacó, agora Israel, reconhece a importância daquele momento. Ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. A luta de Jacó representa mais do que um confronto físico. É a batalha interna entre o velho eu e o novo. É a entrega do enganador para se tornar um homem de fé e humildade. Essa história nos ensina que o passado, por mais doloroso que seja, não determina nosso futuro. Que Deus pode transformar qualquer um que estiver disposto a lutar, a não desistir, a se entregar. Quantos de nós temos Esaús para enfrentar? Quantas batalhas internas precisamos travar para alcançar a bênção verdadeira? Jacó nos mostra que não importa o quão difícil seja a luta, a persistência e a fé podem nos levar à vitória. Após anos de lutas, desafios e transformações profundas, Jacó está finalmente chegando ao fim de sua jornada terrena. Mas o que realmente significa ser o patriarca de uma nação? Como um homem marcado por erros e acertos pode deixar um legado que atravessa gerações? A resposta está na fé que ele cultivou e na promessa que Deus lhe fez cumprir. Será que Jacó conseguirá superar os fantasmas do passado e guiar sua família para um futuro de esperança? Ou as sombras das suas falhas e conflitos internos poderão colocar tudo a perder? Como ele enfrentará a responsabilidade de ser o pai das 12 tribos que formarão Israel? Com o reencontro pacífico com Esaú, Jacó experimenta um momento de alívio, mas sabe que a vida ainda lhe reserva muitos desafios. O caminho até se tornar o patriarca das 12 tribos de Israel não será fácil. Ele enfrenta perdas dolorosas, como a morte de sua esposa amada Raquel durante o parto do caçula Benjamim, um golpe que o enche de tristeza e o faz refletir sobre a fragilidade da vida. Além disso, Jacó precisa lidar com os conflitos entre seus filhos, especialmente com o favoritismo claro por José, seu filho mais jovem e amado. Essa situação gera ciúmes e intrigas que mais adiante terão consequências dramáticas para toda a família. Enquanto isso, a prosperidade de Jacó continua a crescer. Ele se estabelece em Canaã, constrói sua casa e consolida sua posição como líder e patriarca. Porém, ele sabe que sua missão não se resume a riquezas ou poder, mas em ser o portador da aliança que Deus fez com Abraão e Isaque. Deus não o abandona. Ele reafirma suas promessas a Jacó, garantindo que seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu, e que por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Você sabia que Jacó teve um papel crucial na formação da identidade do povo de Israel? Suas bênçãos e profecias, feitas aos seus filhos no final da vida, revelam os traços de personalidade, os desafios e os destinos que cada tribo teria. Cada bênção traz uma mensagem profunda sobre liderança, força,
traição, proteção e esperança. O que essas palavras dizem sobre o caráter de Jacó? E como elas ecoam até os dias atuais? Além disso, o momento em que Jacó se despede da terra de Canaã para viver no Egito com seus filhos é carregado de emoção e significado. Ele sabe que está deixando a terra prometida, mas confia que Deus continuará guiando seu povo. Em sua velhice, Jacó reúne todos os seus filhos para lhes dar bênçãos finais. É um momento solene, cheio de emoção e sabedoria. Ele fala de cada um deles com palavras que combinam julgamento e esperança, mostrando que o futuro de Israel depende das escolhas que eles farão. Essas bênçãos são mais do que simples palavras, são profecias, revelações divinas sobre o destino de cada tribo, e também um convite à unidade e à fé. Jacó se mostra vulnerável e sábio, um homem que aprendeu com suas próprias falhas e que deseja que seus filhos construam um legado de justiça e fidelidade a Deus. A vida de Jacó é um exemplo poderoso de transformação. De um jovem enganador que tentou manipular o destino, ele se tornou um patriarca abençoado, um símbolo de fé e perseverança. Seu legado vai além da história pessoal. É a base da nação de Israel, um povo que carregaria as promessas divinas e influenciaria a história do mundo. Essa trajetória nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada. Que legados queremos deixar? Como enfrentamos nossos desafios e transformamos nossos erros em aprendizado? Jacó nos mostra que, mesmo diante das dificuldades, a fé e a perseverança podem mudar destinos. Se você se inspirou com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a incrível jornada de Jacó e o poder da transformação pela fé. Nos comentários, conte qual ensinamento da vida de Jacó mais tocou seu coração. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade e espalhar conhecimento e fé.